E já foi apresentado pelo Estado, à Assembleia Legislativa, o relatório sobre as metas fiscais do primeiro quadrimestre deste ano. A apresentação aconteceu durante a audiência pública na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária do Poder Legislativo. E para falar sobre esses e outros assuntos, como eleições 2020, está aqui no estúdio paralelo do Jornal do Meio-Dia, o deputado estadual pelo PSDB, Carlos Avalone. Tudo bem, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Nayara. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Deputado, falando do orçamento do governo de Mato Grosso, do estado de Mato Grosso. Então, o estado hoje vive, na verdade, bons ares, né, com orçamento lá em cima. O que o senhor atribui isso? Foi o enxugamento? Foram as reformas? Bom, primeiro, nós temos que destacar que houve esse relatório, é o relatório dos 4 primeiros meses. E a Covid, ela começou exatamente no final de março, a partir do dia 20, 26 de março. Então, esse quadrimestre inteiro, ele não teve o impacto ainda da Covid-19, como também não teve o impacto da entrada dos recursos que vieram para o Estado, do governo federal, também nesses 4 primeiros meses. Vai ocorrer no segundo quadrimestre. Nesse primeiro quadrimestre, até a Covid, nós tivemos um aumento da economia, uma reação da economia muito grande. Logicamente que, primeiro, pela reação do Brasil, que já estava reagindo economicamente à crise, e também porque o Mato Grosso tinha se preparado com a aprovação da 631 e lá houveram várias diminuições de incentivos fiscais que foram aprovados pela Assembleia e isso também causou um aumento da carga tributária e um aumento da receita. Então, com isto, houveram esses aumentos que chegaram aí a 15% na economia do estado de Mato Grosso. Agora o estado vivendo, então, no azul, deputado, o que causa uma grande estranheza é que a gente está falando desse momento de pandemia. Tem a ajuda dos professores que foi já aprovada pela própria Assembleia Legislativa, aquele auxílio de R$ 1.100. Agora começam as contratações, mas o Estado não quis, o governador não quis pagar, recorreu desse auxílio mesmo depois de aprovado na Assembleia Legislativa. O senhor que tem uma vasta experiência, né, na Secretaria da Fazenda, nas finanças do Estado, no orçamento do Estado, como que o senhor avalia essa atitude do governador? Bom, primeiro, realmente ela foi aprovada pela Assembleia por unanimidade. Entendemos a importância de esses professores interinos que ficaram de fora, justamente por causa da greve do ano passado, e isso atrasou a contratação nesse ano, a volta às aulas. Houve uma primeira turma que foi chamada e esses estão recebendo. A segunda, quando foi chamada, ou quando iria ser chamada, começou a pandemia. O governo não tinha como chamá-los, porque se chamá-los, como que se não tem aula? Então aí começou o embate. Nós entendemos que essa ajuda ela poderia vir tanto pela Secretaria de Educação ou uma ajuda mesmo através da Secretaria de Ação Social. E aprovamos com essa condição, poderia ser por uma ou por outra, para poder dar condições legais para que isso pudesse acontecer. O deputado Wilson Santos fez alguns comentários sobre isso, mostrando que pela educação poderia haver uma ilegalidade e por isso nós colocamos isso também podendo ser pago pela ação social. E a Assembleia tem defendido que o governo arrume condições para cumprir isso, porque são um grupo de professores importantes, pessoas que estão passando muitas dificuldades, nós temos sido acionados aí a todo momento e a Assembleia vai continuar negociando com o governo, pressionando para que o governo cumpra esta sugestão, determinação e esta lei aprovada pela Assembleia. Agora, deputado, semana passada os parlamentares viveram um momento de tensão ali na Assembleia, né? Foi uma dura votação, a segunda votação da Previdência dos servidores. O senhor votou a favor da Previdência e os servidores criticaram muito a Previdência, que vai ser extremamente prejudicial, principalmente para os idosos e para as mulheres servidoras do estado de Mato Grosso. Bom, na realidade foi mandado para a Assembleia uma proposta da Previdência em duas etapas. A primeira etapa foi aprovada em março e a segunda etapa foi aprovada agora na semana passada. Na aprovação de março é que houve os aumentos das alíquotas, passando de 11% para 14%. E eu quero lembrar a todos que isso veio em cima da PEC
do Congresso Nacional, aprovada pelo presidente Bolsonaro e encaminhada pelo presidente Bolsonaro ao Congresso Nacional. Então aqui os estados, eles eram forçados, e por isso os 27 estados aprovaram esse aumento de alíquota. O que poderia ter sido feito é fazer ela escalonada. Isso o estado de Mato Grosso optou para fazer de 11% para 14% para todos. Agora, nessa segunda etapa, que aí precisava ser feito por PEC, que é uma emenda constitucional, porque a primeira foi por um PLC, que era um projeto de lei complementar. Agora nós discutimos principalmente a idade e o tempo de serviço, para poder ter a aposentadoria. Quero dizer que várias emendas foram aprovadas durante essa discussão, melhorando as condições. A emenda 70, por exemplo, deu uma melhoria para todos os funcionários públicos da proposta vinda do governo do Estado. E ela dava uma condição melhor para aquelas pessoas que entraram a partir de 2003 e que poderiam se aposentar com a média, 80% da média dos últimos anos. Então, isso foi uma proposta apresentada, uma emenda do Fórum Sindical e que foi aprovada por nós. Foi aprovado também a questão de pessoas que tinham algum tipo de deficiência, algum tipo de necessidades especiais. Foi aprovada também. Foi aprovado na área da segurança para os agentes penitenciários. Então, houveram vários avanços apresentados pela Assembleia e que foram aprovados através de emenda. Eu vou fazer, inclusive, pedir já um relatório de todas essas emendas que foram aprovadas para que a gente possa mostrar. O que eu concordo, Nayara, e que já é uma unanimidade na Assembleia. A questão dos aposentados ficou realmente muito pesada. Nós recebemos lá alguns aposentados da área dos professores, na área da educação, foram depoimentos muito fortes e que houve uma mudança em relação ao governo federal. O governo federal aprovou só acima do teto do INSS. E aqui no Mato Grosso nós fizemos acima de um salário mínimo. Então nós vamos aprovar nos próximos dias, vamos encaminhar uma nova PEC, já tem uma decisão essa do presidente, aprovado pela maioria dos deputados, e que nós vamos encaminhar uma PEC fazendo uma melhora nessa situação. Isso vai ser discutido lá dentro da Assembleia, nós esperamos aprovar e esperamos que o governador concorde e sancione. Agora, deputados, vamos falar de eleições rapidinho. Para o Senado, o PSDB já tem um nome, inclusive tem um apoio dos irmãos Campos. Houve aí um racha no DEM, justamente por conta desse apoio a Nilson Leitão, o governador que já declarou que vai apoiar Carlos Fávaro, e agora o senador Jaime Campos, que já declarou aqui no Jornal do Meio Dia que vai apoiar Nilson Leitão. E para a Prefeitura de Cuiabá? A Prefeitura de Cuiabá, o PSDB deve ter candidato próprio ou pode compor, por exemplo, com patriotas do ex-prefeito Roberto França? Bom, primeiro, na questão do Senado da República, nós estamos muito felizes com o apoio tanto do senador Jaime e de parte do DEM, com o ex-governador, ex-senador Júlio Campos, que nós estamos disponibilizando e ele já aceitou ser o nosso primeiro suplente, como do senador Wellington Fagundes, que também é um apoio fundamental e importante. Então, 2 senadores do Estado estarão apoiando esta chapa, que encabeçada por Nilson Leitão, do PSDB. Eu quero agradecer aí a eles dois, ao Dilmar e a todos do DEM que poderão compor este apoio para que a gente possa disputar e eleger o nosso candidato Nilson Leitão. Eduardo Botelho vai apoiar também? Eduardo Botelho vai apoiar o Nilson Leitão também? O deputado Eduardo Botelho, ele tem um compromisso já declarado e público já com o vice-governador Pivetta. Se o Pivetta não for, aí sim ele já disse que apoia o Nilson, mas nada indica que o Pivetta não participará, pelo contrário, ele está trabalhando já como pré-candidato. Então, o deputado Botelho provavelmente estará apoiando o vice-governador Pivetta. Só respondendo sobre a Prefeitura, para a gente encerrar, deputado. Ok. Nós temos 3 pré-candidatos, o Dorileu Leal, aqui do grupo, já se afastou, inclusive, do grupo para poder ser nosso candidato. O Nigro, que já tinha se colocado à disposição, eles estão conversando, e o Paulo Borges. Os 3 estão conversando, e até a convenção, ou um pouco antes dela, com certeza o PSDB terá um nome, um desses 3 nomes, para que seja candidato à Prefeitura. Se não houver candidatura, aí o Diretório Municipal vai trabalhar um apoio a alguém. Mas tem uma resolução da Nacional pedindo, quase que exigindo,
que todos os municípios com mais de 100 mil eleitores tenham candidatura própria. E pode ser Roberto França? Não, Roberto França foi eleito 2 vezes a prefeito de Cuiabá pelo PSDB, tem o nosso respeito, fez obras importantíssimas em Cuiabá, mas o PSDB, administrações do PSDB, com Dante de Oliveira, Wilson Santos e Roberto França, não pode ficar fora de um projeto de Cuiabá para a Prefeitura de Cuiabá. Certo, deputado, obrigada pelas suas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Nayara.